Descobri quais os dois jogadores que o São Paulo ofereceu para tentar ter Lucas Amon desde janeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também do Flamengo, de olho em um goleiro brasileiro que faz sucesso em Portugal. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, que deve rescindir nas próximas horas contrato de um jogador que ganha 800 mil por mês. Grêmio se animando com a chance de comprar TT. Savarino no Fluminense. Últimas no mercado, bastidores, finanças, má notícia no Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias para contar que a Luz anunciou a contratação de Caio Roque, lateral esquerdo de 23 anos de idade, formado no Flamengo e com passagens por Bahia, Londrina e Volta Redonda. Ele assina contrato até dezembro. Já Davi Ricardo, zagueiro do Botafogo, segue na mira do Torino. O time italiano teve sua primeira proposta recusada de empréstimo. E a tendência é que o Torino faça uma proposta em definitivo nos próximos dias. Já o Remo está tentando a contratação de Patrick, meio-campista que pertence ao Santos, mas disputou a Série B do ano passado pelo Atlético Paranaense. Resta que os clubes cheguem a um acordo financeiro. Para completar, Ángel Romero, ex-Corinthians, interessa ao Furacão. Paraguaio de 377 jogos pelo Corinthians e 67 gols marcados. Felipe Jonathan, lateral esquerdo de 27 anos, é mais um atleta a entrar na justiça contra o Fortaleza. O lateral alega que há atrasos no pagamento dos salários, além de cobrar os salários atrasados, ainda cobra a rescisão do contrato. A saideira do giro de notícias, o Mirassol encaminhou a contratação do volante Denilson, que pertence ao Cuiabá e já foi especulado em vários clubes grandes de São Paulo. Bora falar agora sobre uma má notícia para o torcedor do Galo. Existe uma possibilidade real de Biel fazer parte do primeiro semestre do elenco atleticano, mesmo fora dos planos da diretoria e da comissão técnica. Bora entender essa história. O Biel havia sido emprestado pelo Sporting ao Galo até junho desse ano. O Atlético, sem interesse de utilizá-lo para não correr o risco de ter de comprar o jogador, pediu que o Sporting encontrasse um novo clube para ele. O Sporting conversou com vários times brasileiros e nenhum demonstrou interesse. Diante desse cenário, o Sporting condicionou a volta do atleta a Portugal ao pagamento de uma multa que está prevista no contrato. O Atlético não pretende fazer o pagamento dessa multa. E é aqui que vem o problema. Se o Biel ficar no Galo durante esses 6 primeiros meses do ano, a tendência é que jogue muito pouco ou quase não entre em campo. Isso porque o contrato de empréstimo prevê a obrigatoriedade da compra caso ele participe de 33% dos minutos em que esteve à disposição. E o valor do negócio é de 7 milhões de euros. E o Botafogo pode perder mais um titular para 2026. Savarino entrou na mira do Fluminense. Ao contrário de São Paulo, Corinthians e Grêmio, que não tem a cidade do Rio de Janeiro para oferecer como compensação ao Savarino, com o Flu, ele permaneceria morando no Rio, é um desejo do próprio Savarino e dos seus familiares. E mais, o Botafogo não pode admitir publicamente, mas precisa vender jogadores para juntar grana, tudo por causa daquele transfer ban de 114 milhões de reais. Pois bem, Fluminense e Botafogo negociam nesse momento para o repasse em definitivo do Savarino, além de dinheiro e o Wallace Davi. Esse jogador é um volante das categorias de base do Fluminense e um velho sonho do Botafogo. Na semana passada, enquanto o Fluminense tentava a contratação do Marlon Freitas e o Flu chegou a ser dado como favorito, antes da entrada do Palmeiras na negociação, o Wallace Davi já havia feito parte de uma possibilidade de troca envolvendo o Marlon Freitas. Importante registrar que o Botafogo passa por enormes dificuldades financeiras. E embora John Textor assegure que está tudo bem e que em janeiro vai fazer uma das maiores janelas de transferências, nesse momento o Botafogo está proibido de registrar novos atletas por conta daquela dívida que se transformou no transfer ban relacionada a Thiago Almada e ao Atlanta United. São 21 milhões de dólares ou 114 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Grêmio, animado com a possibilidade de fazer de TT seu primeiro grande reforço para 2026. Jogador revelado no próprio Grêmio, negociado com o Shakhtar Donetsk, que rodou vários países do futebol europeu. Primeira proposta do TT ao Panathinaikos, seu atual clube havia sido de empréstimo, Panathinaikos descartou esse tipo de negócio. O Grêmio evoluiu para uma oferta de 6 milhões e meio de euros.
e pessoas que participam das tratativas asseguram que a negociação está em estágio avançado. O martelo deve ser batido nas próximas horas. Pablo Bueno, representante do TT e alguém que já foi muito descredibilizado pelos dirigentes do Grêmio, mudou sua relação com a atual diretoria e é quem trabalha na liberação do atleta junto ao Panathinaikos. TT chegaria como um dos principais reforços do futebol brasileiro, números bem interessantes, atuando no exterior. Só para completar, registrar também que o Grêmio tentou a contratação de Everton Araújo, volante que pertence ao Flamengo. O rubro-negro descartou o negócio depois de uma conversa entre José Boto e Felipe Luiz. O técnico do Fla assegurou que vai dar mais minutos ao Everton Araújo no ano de 2026. Bora falar agora sobre o Corinthians, que está perto de rescindir o contrato de Fagner, garantindo uma economia de R$800 mil por mês. Fagner já tem um acordo fechado para continuar no Cruzeiro por mais uma temporada, prorrogável por mais uma. O Cruzeiro quer contar com o jogador a pedido do Tite, mas também por causa do seu filho, Henrique Lemos, que integra as categorias de base e é super bem avaliado. Fagner tem mais um ano de contrato no Corinthians e custa R$800 mil por mês. Diante de toda a dificuldade financeira do Timão, da necessidade de redução de custos, o clube precisa diminuir em R$5 milhões por mês sua folha salarial para cumprir o planejamento orçamentário. A tendência é que Corinthians e Fagner rescindam o contrato nos próximos dias, já esse acordo, como eu contei, entre o Cruzeiro e o lateral direito. Só para complementar, o Corinthians, antes de romper de vez o vínculo, quer ter uma última conversa com o Dorival Júnior para saber o que o treinador atual pensa a respeito do Fagner, mas diante do atual cenário, a realidade mais provável é da rescisão do contrato e da transferência do Fagner em definitivo para a Raposa. Descobri os dois jogadores que o São Paulo ofereceu ao Mirassol para poder inscrever e contar com o Lucas Ramon já a partir de janeiro, você sabe. Lateral direito do Mirassol assinou um pré-contrato com o Tricolor. O vínculo dele com o Mirassol se encerra em 4 de abril. E o Mirassol tem feito jogo duro para liberar o atleta de forma imediata. Primeira pedida do Mirassol foi de R$2 milhões. São Paulo entendeu que não faz o menor sentido gastar toda essa grana por um atleta que em 3 meses vai estar à disposição do São Paulo. De qualquer forma, o Tricolor ofereceu o Luan, volante, e o Tolói, zagueiro. Eles ficariam emprestados de graça até dezembro no Mirassol e mais. O São Paulo ainda se comprometeu a pagar 100% dos salários do Luan, que ganha R$450 mil mensais, além de metade dos R$600 mil por mês a que tem direito o Rafael Tolói. O Mirassol não aceitou a oferta e tem feito o jogo duro, prometendo inclusive colocar o Lucas Ramon para treinar afastado do restante do elenco. O Mirassol ficou bem chateado com a perda do atleta de 31 anos de idade, uma das grandes referências do time da temporada passada. O Mirassol, você vai lembrar, foi 4º colocado no Campeonato Brasileiro. São Paulo, para contar com o Lucas Ramon o mais breve possível, ofereceu R$1 milhão no ato para que o Lucas Ramon seja liberado e agora aguarda uma resposta do Mirassol. Antes de completar, só relembrar que o Lucas Ramon, para ficar no Mirassol, tinha uma oferta de mais ou menos 220 mil mensais de salário. O São Paulo e o Corinthians, que eram os principais interessados, ofereceram bem mais e o Tricolor levou a melhor em relação ao Corinthians, até pelo transfer ban do Timão. Hora de falar sobre o Flamengo, de olho em um goleiro brasileiro que atua em Portugal. Eu me refiro a Andrew, 24 anos de idade, atleta formado na base do Botafogo e jogando pelo Gil Vicente desde 2021. Nessa sexta-feira, José Boto, executivo de futebol do Flamengo, e Felipe Luiz, treinador do Fla, estiveram em Barcelos, cidade portuguesa, para assistir a Gil Vicente e Sporting, partida do Campeonato Português. Eles foram ao estádio para acompanhar bem de perto o Andrew, atleta de 24 anos de idade, cujo vínculo no Gil Vicente se encerra em junho de 2026, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. Atleta que é representado pelo Juliano Bertolucci, alguém com excelente relação com dirigentes do Fla. 16 jogos na atual temporada, titular absoluto, jogador que já despertou o interesse de Sporting, Porto e Benfica. Ele também tem sido observado de perto por gente do grupo City e do grupo Red Bull. Antes de gravar o vídeo, até consultei uma pessoa do staff do Andrew para saber se o Flamengo já fez proposta oficial. A resposta é de que não, de que houve primeiro essa observação. A tendência é que o Fla
tente a contratação do Endriel para ser o reserva imediato do Rossi. Vale a lembrança de que Gabriel Brazão, durante muito tempo especulado como possível novo goleiro do Flamengo, contei para vocês, o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Santos, me assegurou que não existiram propostas. Em relação a Pedro Morisco, 21 anos de idade, jogador do Curitiba, ele pretende deixar o Coxa apenas para jogar no futebol europeu. Só para completar, registrar que Saul vai passar por uma cirurgia de fato e vai ficar pelo menos 3 meses fora, perdendo dessa maneira a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o início do Campeonato Brasileiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau.